Yu-Gi-Oh! Temporada 3 em 34 minutos. Só vamos. Hora de terminar a Cidade das Batalhas. Tá bom. Depois de uns 20 e tanto episódios de filler. Armaria, 20 episódios de fila, A terceira temporada de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters traz pra gente o final do principal torneio desse anime. Depois de descobrir mais sobre o passado do faraó que habita o Enigma do Milênio e sobre as poderosas cartas de deuses egípcios, é hora de ver os duelos entre os 4 finalistas desse torneio. Só que não. Quando essa temporada estreou no Japão, lá em março de 2002, o anime tava no limite do que o mangá tinha pra ser adaptado. Basicamente, o último episódio da segunda temporada era o último capítulo do mangá que tinha saído. Então, eles precisavam de uma temporada filler pra segurar as coisas por mais um tempo. E mesmo quando o primeiro arco terminou, lá em agosto, o mangá tava no meio. Nem fudendo. Esse cabelo é bom, viu, bicho? Esse cabelo é bom mesmo. Esse cabelo é bom, filho. Pega. O homem trabalhando, assistindo a live. Oh. O homem trabalhando aí, assistindo a live aí, ó. Meio do duelo entre o Yugi e o Kaiba nas finais. Isso tudo parece tão em cima da hora que eu custei a acreditar. Tá feliz. Mas só isso mesmo pra justificar a quantidade de duelos carregados todos somos fãs do Bruno do Rojão que essa temporada tem. O primeiro arco dessa temporada geralmente é chamado de Mundo Virtual ou Arco do Noah, que é esse menino aqui. Ele lembra vocês de alguém? Pois é, o design dele é claramente inspirado no Kaiba do Yu-Gi-Oh! Zero. No Kaiba do anime da Toei e do mangá. Esse arco cara é igual mesmo agora, viu? Agora é igual mesmo. Inteiro tem um foco bastante grande no Kaiba, a ponto do Yugi só ter importância no final mesmo. A gente vê todo o background dos irmãos Kaiba, que até então o anime não tinha adaptado, apesar da parte canônica dessa história vir de capítulos até antes do reino dos duelistas. E bom, a segunda metade é a final do torneio mesmo. Os 4 finalistas precisam decidir em que ordem eles vão duelar. E depois disso a gente tem 2 duelos extremamente longos e cheios de reviravoltas. E agora sim, vamos pro resumo. Desnecessário dizer que eu vou dar todos os spoilers a partir de agora, né? Um tremor acorda todo mundo que estava descansando depois dos últimos duelos que tivemos. Menos o Merrick, ele é muito malvadão para descansar. Chegando na torre de Alcatraz, onde seriam os duelos entre os 4 finalistas, os sistemas da nave são hackeados por um garoto de cabelos verdes que parece conhecer muito bem o Kaiba. Com o aparecimento de uma base submarina que atrai o dirigível, nossos heróis são convidados a sair da nave. Que sorte que o... De jeito aí, até eu também ia, pô. Noah não viu o Merrick escondido ali no canto. Ele teria feito um estrago nesse arco. Reencontrando velhos inimigos, os nossos heróis lembram do antigo filler lá da primeira temporada, em que eles entraram num mundo de RPG virtual. Depois de apresentarem a nova versão desse mundo, os 5 malvadões convencem a turminha a entrar mais uma vez no jogo, dessa vez apostando os corpos dos perdedores. Com as novas me tira uma dúvida. É no Yu-Gi-Oh! Tem uma temporada que eles entram dentro do jogo, que eles deitam tipo numa cama assim. Nascendo Hunter vs Hunter, né? É Hunter x Hunter, né? Não lembro, mano. Eu lembro que tem um anime que tem tipo umas camas assim, aí eles deitam. Aí entra no mundo dos jogos. Regras dos Deckmaster. Tem no Yu-Gi-Oh! Também? Mais uma das belas maluquices exclusivas do anime, até a turminha de torcida vai ter que duelar pra escapar desse mundo. Pra enfraquecer o time, todo mundo é separado. O Joey tá sozinho. Primeira temporada teve isso, não? É porque no qualquer coisa ele não falou necessariamente isso, tá ligado? Falou, eles entraram no mundo dos videogames. Só que vem na minha lembrança agora, como é que eles lembram? Aí teve isso aqui agora, né? E deu uma lembrada. E a Serenity também, o Duke e o Tristan acabam juntos, assim como os irmãos... A Serenity, ela vai... acho que é essa temporada aqui mesmo, pô. Kaiba. E lógico, o protagonista tem que ser estrelinha sozinho, por isso o primeiro duelo vai ser dele. Sem um corpo real, os Big Five assumem a forma de seus próprios Deckmasters, tendo que remontar... Porque veio uma clara lembrança disso aqui agora, acho que é daqui mesmo. O deck, com essa interface bem da hora, o Yugi remonta seu baralho clássico, mas na hora de escolher o Mago Negro foi o Kuribo que pulou pra fora e virou o Deckmaster. Longe dali, cada um dos nossos personagens secundários começa a explorar um mundo virtual, e o Noah começa com seus joguinhos mentais com... Tá porra! Quero o pinto do Kaiba? Secundários começa a explorar um mundo virtual, e o Noah começa com... Olha, tá pô, de pau duro, que é isso, Kaiba, mano?
Que é isso aí, boy? Os joguinhos mentais contra o Kaiba. O duelo entre esses O bicho gosta mesmo de jogo de carta, viu? dois continua, e como sempre o Yugi começa perdendo até conseguir virar tudo em algum Esse filho inspirou o Yu-Gi-Oh! Duel Roses. Mano, é favorito de muita gente, o Duel Roses, é de PS2, né? Mas eu nunca gostei daquele jogo. ponto. Enquanto isso, o Noah tá se divertindo, mostrando memórias tristes pros irmãos Kaiba de quando eles estavam no orfanato. A gente vê também o dia que o Seto viu a oportunidade de mudar a vida deles, ao desafiar o grande Gozaburo Kaiba para um jogo de xadrez, no qual se ele perdesse, ele deveria adotar os dois. Adivinha, ele perdeu. O Duke e o Tristan conseguem quebrar as paredes do castelo e encontram um monstro perseguindo a Serenity. E no final do episódio vemos o faraó Serenity só se lasca, mano. E é sempre esse dorgado que salva ela. sofrendo um pouco mais para ganhar o duelo. Numa caverna longe dali, a Teia acorda e vê que está prestes a ser comida pelos gigantes. Até que um pinguim fofo joga uma corda para ela se salvar. A gente tem uma visão geral do que os outros estão aprontando por aí, mas nada demais ainda. Dando uma olhada no duelo do faraó, ainda tá naquela dele sofrer pra poder virar o jogo. E a virada fica por conta do Kuriboh, que como mestre do baralho conseguiu impedir todos os danos nesse turno. E aqui no final do episódio, o faraó finalmente vira o jogo, com o Kuriboh do orgulho gay e o novo Oxe, que porra é isso? O cara tem um Kuriboh LGBT aqui. Gaia. E o primeiro dos Big Five perde sua chance de ganhar um corpinho no mundo real. Agora é a vez da Teia ter o duelo dela. Mas primeiro, esse sonho bizarro pra justificar a mestre de baralhos Rapaz. dela mais tarde. O adversário dela é um cara fanático por pinguins, como vocês podem perceber. Ela também monta um deck usando esse sistema legal, mas como ela não manja muito, ela acaba escolhendo cartas baseadas nos magos do Yugi, Muito burra. especialmente a Maga Negra, entre outras mulheres. Durante esse duelo, quem for perdendo É só pra lacrar, rapaziada. pontos de vida vai congelando, mas como as coisas são reais, aparentemente ela pode usar o poder de fogo do monstro pra se esquentar. Ai, esse arco. Cara, eu não vou comentar sobre backstory de Pinguim. Hora de ver mais do passado triste dos irmãos Kaiba. Já que ele não foi adotado com amor, tudo era dor e sofrimento. O Gozaburo era completamente contra a ideia dele criar um parque de diversões e jogos, e o coitado era forçado a estudar sem parar, até que o Mokuba deu algumas cartas escondidas pra ele se divertir. Inclusive esse dragão branco falso, É porque eu não quis falar nada não, mas o nome dele é isso aí mesmo. já que o verdadeiro era muito raro. E daí surgiu o amor eterno do Kaiba por essa carta, jurando que um dia ele teria o verdadeiro. Depois E porque ele é pau no cu com o irmão dele direto, mano? Que porra é... Não, provavelmente depois da primeira temporada que ele tenta salvar o irmão dele, ele não deve ser mais assim, né? de resolver esse enigma filler com esses monstros nas portas, os dois Yugis chegam até a Teia. Ainda bem, porque se não fosse isso, ela não teria conseguido Que é isso aí, Brunão? ganhar no duelo. Graças ao efeito da mestre de baralho, ela pôde invocar o Mago Negro do deck do Yugi, porque ela não tinha um. Agora é a vez do Joey duelar. Ainda sem achar uma saída do castelo, foi fácil, ele tá de volta no dirigível. Mentira, era o advogado dos Big Five, e que vai duelar utilizando o Judgment como mestre de baralho contra o espadachim da... Mano, na moral, a carta desse Judgment, eu acho ela muito bonita, tá? Yu-Gi-Oh! Judgment. Não apareceu não, mano. Não aparece não. Que porra é essa? Pô, é o nome dessa aqui, ó. Judgment. Essa carta é muito bonita, pô. Eu acho muito bonita ela. chamas do Joe. Eu também tenho. Enquanto isso, Yugi e Teia estão congelando, Duke, Tristan e Serenity estão na floresta e o Kaiba continua sendo torturado com memórias tristes. Dessa vez foi quando o pequeno Kaiba apresenta os planos do mundo virtual que ele quer criar. Sim, esse mesmo que eles estão agora. O Gozaburo recusou o pedido dele, mas ainda assim ia criar o sistema, só que para fins militares. Caraca, no final do episódio, os porra. amigos encontram o Joey e ficam lá pra torcida. No duelo do Joey, ele que adora usar essas cartas baseadas em sorte, tá enfrentando um adversário que trapaceia nos resultados. Aí é o cara foda. usou os dados e as moedas do Joey, então ele recorre aos bodinhos dele. E aí o Noah aparece, dizendo que vai cancelar o
duelo. Que o Ele cara deu tá a chance roubando? dos Big Five de duelar, mas tem que ser um duelo justo. O Joey diz que nem precisa ir tão longe, desde que o cara pare de trapacear. Apostando literalmente mais uma vez na própria sorte, o Joey consegue fazer um mind games com o adversário e vencer o duelo. Depois de serem transportados para um hangar vazio, Rapaziada, pra quem não entendeu, ele fez um jogo mental. Muito obrigado. De nada, rapaziada. a Serenity, o Tristan e o Duke encontram o próximo membro dos Big Five, usando o Cavaleiro Robótico como Deckmaster. Sendo o antigo estrategista militar da corporação Kaiba, ele concorda em duelar contra os três ao mesmo tempo, porque assim ele terá mais chance de sair vitorioso. Já que a Serenity não sabe nada do jogo, o adversário começa a se aproveitar. O nome dessa não é DD, né? DD algum... Não, é? Não lembro. Disso, sabendo que os outros dois provavelmente se sacrificariam por ela. E é exatamente o que acontece. O Tristan acaba destruindo seus monstros um a um por ela, até que no final ele deixa seu cara é gado demais. mestre de baralho ser destruído e perde o duelo. Como a Serenity fica num estado de choque, sobra pro Duke tentar resolver o duelo. Transformando o jogo numa versão do seu famoso Monstros dos Dados Masmorra, o Duke consegue invocar o seu monstro mais poderoso e usar umas estratégias O monstro mais poderoso do cara é 2500. bizarras nesse novo modo de jogo. Infelizmente, foi bom, cara, jogou, hein? no turno seguinte, o Rei das Máquinas Perfeitas consegue ser ainda foda. mais forte e derrota o monstro do Duke. Se não fosse foda. a turminha da amizade finalmente se encontrar e o Joey dar esse discursinho motivacional, eles teriam perdido o duelo. Graças ao efeito extremamente conveniente da mestre de baralhos da Serenity, ela consegue... É verdade, né, mano? O monstro mais forte do Yugi é o Mago Negro com 2.500. É foda, é foda. consegue invocar uma nova guerreira, capaz de vencer esse duelo. Eu tenho a maioria dessas mulheres aí, mano. Acho que era DD alguma coisa o nome dessas mulheres, eu não lembro. Era tipo como fosse um clã, uma família, sei lá. Por eles. Mas como o Tristan já perdeu, o adversário decide tomar o corpo dele assim mesmo. Agora que ele tem um corpo, o antigo executivo vai atrás de vingança contra o Kaiba. Mas acaba que o Tristan, em sua nova forma, atrapalha os planos dele. Então o cara decide raptar o Mokuba. Que porra é essa, Tristan? Como se ninguém nunca tivesse feito isso antes. Que ele perdeu o corpo, né? Kaiba e suas caibices. Ele encontra um adversário que o desafia para um duelo, enquanto Noah recebe o Mokuba para assistir o duelo do irmão. No meio do duelo contra o Jinzo, vemos cenas de quando Kaiba mostrou pro Gozaburo quem é que manda. Ele tinha sido desafiado a ganhar 100 vezes o dinheiro que o pai adotivo estava dando pra ele, ou só 10 vezes na versão da 4Kids. Eles não botam muita fé numa criança. E o Kaiba fez isso da maneira mais manipuladora possível, comprando uma empresa e depois ameaçando demitir todos os funcionários se o antigo dono não comprasse ela de volta pelo preço 100 vezes maior. Mas que filho da... Na segunda parte do duelo, o adversário lembra de mais uma história da infância do Kaiba, e o Noah vai se aproveitar disso para tentar separar os dois irmãos. Logo após aquele primeiro teste do Gozaburo, o Kaiba convenceu os 5 executivos a se unirem com ele para tentar conseguir 51% das ações da empresa. No final eles ficam em 49-49, com os últimos 2% sendo do Mokuba. E sabendo da lealdade do irmão, o Kaiba manipulou o Mokuba para só no último momento ele vir pro seu lado e chocar ainda mais o Gozaburo. O Kaiba diz que não foi por mal, mas tanto o Jinzo quanto o Noah ficam colocando essas dúvidas na cabeça do menino. Inclusive é por tudo isso que os 5 caras têm tanta raiva do Kaiba, porque depois dele ganhar a empresa, ele acabou com o comércio de armas e transformou tudo na empresa de jogos. Assim, o duelo. É óbvio que o Kaiba conseguiu virar tudo no final usando o Dragão Branco. Mano, agora me diga como é que o cara ganha do mesmo tanto de dinheiro. Tipo, uma coisa é ele ter uma empresa de armas que é mundial. O outro é um joguinho. Olha o joguinho aí, ó. Olha o joguinho de cartinha, rapaziada. Vendo que a manipulação não funcionou tão bem quanto esperava, o Noah acaba fazendo uma lavagem cerebral no Mokuba para que ele odeie o Seto. E de novo a turminha é separada por causa do controle do Noah sobre esse mundo. A galerinha que ficou para trás é emboscada pelos executivos que não souberam perder e agora querem tomar os corpos à força. Nessa mansão abandonada, o Yugi e a Teia encontram uma foto misteriosa do Noah com o Gozaburo, enquanto o Kaiba vê o que parece uma memória dos dois e fica sem entender nada, já que ele nunca viu o Noah com o Gozaburo depois de ter sido adotado. Aqui a gente descobre que o Noah é o filho biológico do Gozaburo e que a adoção do Kaiba era só pra gerar uma rivalidade pra fazer o Noah se empenhar ainda mais. Depois que o caminhão da turminha capota e eles... Não é isso, o cara é o Kaiba de cabelo verde.
estavam prestes a perder os corpos, Jesus, o Noah, desce do céu para impedir que isso aconteça. Ele chamou Jesus de Noah, nem fudendo. Pelo menos ele tem senso de justiça. Os executivos pedem mais uma chance de ganhar os corpos da turminha, e o Noah concorda, deixando os 5 habitarem o corpo do Tristan num duelo contra o Yugi. O Joey acha que um duelo 5 contra 1 é muito injusto, então isso, que já seria uma bagunça absurda, vai ser ainda pior. Nem me pergunte como o deck deles funciona, eles ficam alternando a cada turno e trocando os mestres de baralho. Numa versão virtual da E pode isso, mano? Kaiba Land, o Kaiba encontra uma sala de vídeo com várias imagens da vida do Noah, e inclusive algo que parece ser o funeral dele. Com isso, o Kaiba percebe que o garoto provavelmente morreu pouco antes dele e do Mokuba chegarem na casa do Gozaburo. Mas então quem é o Noah que tá controlando tudo isso agora? Lá no duelo confuso, depois de um monte de jogadas sem nada de muito especial, o Yugi invoca o Deus Volsgap, um dos meus monstros preferidos, mas... Oxi, mano, essa carta é muito bonita, mano. Que eu não sei falar o nome. Eu tô em cima dela, né? O Yugi invoca o Deus Volsgap, um dos meus bonitona, bonitona. monstros preferidos, mas que eu não sei falar o nome. É com esse dragão que eles começam a virar um pouco o jogo, mas justamente quando eles achavam que iam vencer o duelo, nós vemos o grande as dos executivos aparecer. Para ativar o ritual do dragão, eles precisam sacrificar um monstro de cada tipo, e que convenientemente bate com os mestres de baralho deles. E de acordo com as regras malucas dessa temporada, o dragão é o mestre de baralho dos 5 ao mesmo tempo. Para derrotar beleza, pô, beleza. O monstro, tal qual fizeram anos antes, o poder de 2 duelistas deve ser usado, no poderoso Cavaleiro da Chama Negra, que na verdade morreu imediatamente, mas para poder invocar o Cavaleiro Miragem, que graças ao efeito especial, ganha os pontos de ataque do dragão e porra. tem o atributo correto para destruí-lo, o que na verdade Que porra foi que esse maluco fez, hein? foi condição para invocar outro dragão super poderoso no lado do campo dos vilões. Quando o turno é encerrado, o Cavaleiro Miragem se divide novamente nos 2 mestres de baralho. A próxima estratégia para enfrentar o Berserk Dragon é mais uma união entre os 2 heróis. Ao transformar o Mago Negro em um guerreiro, o Joey pode usar a habilidade do mestre de baralho para deixá-lo mais forte que o Os caras inventando coisa pra porra aqui. Berserk Dragon, e assim destruindo o monstro dos executivos e vencendo o duelo. E mais uma vez, numa tentativa de roubar os corpos à força, o Noah pune os 5 ao deletá-los do mundo virtual. Na versão virtual da Kaiba Land, o Kaiba é Limonade. Não! Eu acho que o menino lá do Kaiba lá, ele morreu na vida real mesmo, tá ligado? Só que ele vive no mundo dos jogos. Entra num trem em forma de dragão branco e se encontra com o Noah para um duelo. A turma vê o mesmo vídeo do funeral do Noah, chegando à mesma conclusão que o Kaiba de que ele tá morto. E sim, agora o Noah admite isso e mostra pro Seto a representação do cérebro dele, que guardou suas memórias e personalidade no mundo virtual. Um último ato de desespero feito pelo Gozaburo, que não queria perder o seu amado filho. Se o Noah vencer, ele tomará o controle do corpo do Seto e será o legítimo é isso que ele quer, mano. último herdeiro da Kaiba Corp. E a turminha chega bem a tempo de assistir o duelo dos dois. Quando Noah inunda o campo e destrói os monstros do Kaiba, finalmente vemos o Deckmaster dele, uma grande arca. Entendeu? A arca de Noé e tal. Como a mente dele foi virtualizada, o Noah pôde aprender toda a história do mundo em pouquíssimo tempo, e é isso que o deck dele representa. A gente também vê cenas do primeiro contato dele com esse mundo e as vidas artificiais nele, e como ele foi se cansando pouco a pouco de tudo isso. Todo esse duelo é muito poético, passando por todas as eras do planeta em exatamente 7 turnos. E vocês rindo quando eu disse que o Noah era Jesus. O Noah traz o Mokuba pro meio do duelo só... E não é pra rir não, porra! Se o cara é Noé... Pra deixar o... Ele não comparou, nem foi nem com Noé, ele comparou com Jesus. Kaiba desestabilizado emocionalmente e perder a partida. Com a arca cheia, o Noah recupera muitos pontos de vida. É por isso que o nome dele é Noah também. Vai se fuder, mano. E deixa o Kaiba em muita desvantagem. No momento emocional desse episódio, o Kaiba reconhece que tratou o Mokuba mal enquanto eles cresciam, e os dois se lembram da carta de dragão branco que ele tinha feito. E justamente ao usar o efeito do mestre de baralho, o verdadeiro dragão branco recupera o elo entre os 2 irmãos e traz a chance de vitória pro Kaiba. Ao ter a arca destruída, o Noah revela seu verdadeiro mestre de baralho, o Deus do Paraíso, e funde-se com ele para assumir o trono de Deus Criador.
Claro que toda essa parábola religiosa nesses episódios Porra, é é substituída essa, na versão da 4Kids. Com a derrota do Kaiba, o faraó se manifesta e perdeu. diz que não pode perdoar a manipulação do Noah com os sentimentos dos irmãos e que o desafia pra um tudo ou nada. Vai tomar Eu no já cu. desisti de entender os duelos dessa temporada. Não, O essa temporada aí, fi. Meu Deus do céu. Yugi, usando o deck dele, mas com o cemitério e o mestre do Kaiba, vai enfrentar o Noah exatamente de onde o outro duelo parou. Como se todas essas referências ao cristianismo Não, não essa aqui fossem não dá não, pô. suficientes, o Noah ainda dá um backstory sobre os monstros espíritos criados pelo Pegasus, que representam entidades de diferentes culturas. Com a aparição do Mago Negro, o Yugi começa a chutar a bunda do garoto, o que deixa ele extremamente irritado e se sentindo humilhado. Então ele acaba descontando na turminha, transformando eles um a um em pedra ao final dos turnos. No que Ah, que parece um fofo. duelo sem saída pro faraó, ao ver os seus amigos se transformando em pedra um atrás do outro, somente o combo dos clássicos magos do Yugi pode dar alguma chance de vitória. Caralho, filho, que lindo, lindo, tá? Essa trindade aqui, podemos afirmar, lindíssimos. Mas infelizmente o Noah também estava preparado para isso. Quando tudo parecia perdido, o pequeno Yugi relembra o faraó que todos os amigos estão contando com que ele não desista, inclusive o próprio Kaiba. E é disso que virá a vitória. Ao utilizar a carta da santidade nessa representação bem sentimental em que cada amigo dá uma carta para ele, o faraó tem exatamente inventando. tudo o que precisa para Tá vencer. inventando coisa. Tá inventando coisa. Que diabo é isso aqui, mano? E pra que ele quer a carta daquela Serena? A mulher só tinha carta ruim. Se tem algo que já se provou forte o suficiente para desafiar algum deus é o dragão branco de olhos azuis. Não aceitando o resultado final, o Noah tenta atacar o faraó, mas acaba entrando em Eita contato com porra! as memórias escondidas dele. E como essa conexão funcionou para os dois lados, o faraó também entendeu onde eles estavam realmente. Mas o espírito do Gozaburo se manifesta e revela que, tal qual o Noah, ele guardou suas memórias dentro desse mundo virtual. Oxi, Após oxi. o acidente do Noah, o Oxi, Gozaburo oxi, oxi. planejava usar o corpo do Kaiba para receber a mente do verdadeiro filho, mas ao reconhecer o potencial no garoto, ele decidiu treiná-lo como teria feito com o Noah. O problema foi a sacanagem que o Kaiba fez com ele, então ele planejou entrar no mundo virtual e usar sua conexão mental com as armas da corporação Kaiba para dominar o mundo. Mano, porque todo mundo só quer dominar o mundo. Pra nada, mano. Percebendo que ele também foi manipulado pelo pai, o Noah decidiu É a causa mais genérica que os vilões querem fazer, pô. Ah, eu quero dominar o mundo. Por quê? Ah, porque sim. de ajudar a turminha da alegria a escapar desse mundo. Então, acabou que o Noah enganou a turminha e pretende escapar sozinho pro mundo real usando o corpo do Mokuba. O Kaiba, que não é nem um pouco Eita bobo, já porra. tinha percebido as reais intenções do Noah, então ele tava indo atrás do pai adotivo pra resolver tudo de uma tamanho- vez. Eles têm tamanho uma do discussão carro. sobre várias Tá coisas, porra. mas que obviamente termina nos dois Tá indo se porra, um enfrentar num gigante, duelo. mano. No mundo real, o Noah no corpo do Mokuba pretende destruir a ilha de Alcatraz e apagar a memória do Gozaburo e da Turma da Alegria como Aí uma é vingança foda. por tudo o que fizeram ele passar. O deck do Gozaburo utiliza as cartas que mais aterrorizaram o Kaiba na história, o poderoso Exodia, mas dessa vez a estratégia dele vai ser um Poxa, Exódia Negro, é. pouco diferente ao utilizar os poderes do Exodia Necros com um toque de trapaças do anime. Mas pro final do episódio, o Noah começa a repensar o que tá fazendo. Com um anúncio para todo mundo no mundo virtual, o Noah avisa que eles têm 20 minutos para escapar antes que mísseis destruam a ilha. Os amigos vão pouco a pouco retornando pro mundo real, mas o Noah pede pro Yugi ficar para trás para procurar o Kaiba e ajudá-lo a sair. Num duelo bastante intenso contra o Exodia Necros que vai ficando cada vez mais forte, o Kaiba consegue remover todas as partes do Exodia original do cemitério, enfraquecendo o monstro para que o dragão branco de olhos azuis seja a estrela do show mais uma vez. Bom, Ele bom, e o Yugi conseguem escapar do mundo virtual a tempo, graças à ajuda do Noah. E numa cena bem emocionante, o Noah se despede do Mokuba e retorna pro mundo virtual numa tentativa de segurar É, baitola. o Gozaburo por tempo suficiente para que eles sejam destruídos juntos. E lógico que esse mini arco que foi inteiro baseado na vida do Kaiba tem que terminar com uma cena à altura dele. Pro dirigível escapar da explosão demoníaca, ele se transforma numa nave a jato. E pronto, a primeira metade dessa temporada acabou. Um grande filler feito só pra dar mais folga pro mangá antes da gente entrar nas finais da Cidade das Batalhas. Meu O Deus episódio do céu. começa dando uma Mano, que temporada aleatória da desgraça, mano. recapitulado na situação de todo mundo. A Mai Não desmaiada. é, mano, lombra da... Né, bicho?
o Kaiba querendo os deuses Oxi. e o Merrick maligno conversando com a Ishizu. Os 4 finalistas duelarão uns Não, contra parece que ele se perde demais, pô, essa desgraça. os outros ao mesmo tempo para decidir quem serão as duas duplas para as finais. Cada um tem um objetivo. O Kaiba quer vencer o Yugi para ter o poder de 2 deuses egípcios para usar contra o Ra depois. O Joey quer enfrentar o Merrick para resgatar a Mai. O Yugi quer manter a promessa de enfrentar o Joey nas finais, mas ao mesmo tempo quer impedir os planos do Merrick. E Eu tem vi, também mano. aquela coisa do Só porque eu destino não falei dele que é ser lutar contra o Kaiba. E o Merrick só quer causar mesmo, para ele tanto faz. Só pro caso de alguém ter esquecido tudo o que aconteceu Tá, depois do porra. arco filler, a gente tem um monte de cenas recontando toda a história da família Ishtar e a busca do Merrick falar? pelas cartas de deuses. As jogadas do Merrick são direcionadas para Joey é todo mundo, doente. para ele realmente não faz diferença quem ele vai derrotar, desde que em algum momento ele se vingue do faraó. O Kaiba decide atacar tanto o Merrick quanto o Joey para garantir que ele e o Yugi se enfrentem na final. O Joey segue mais ou menos a mesma ideia, querendo enfrentar o Merrick antes que ele consiga uma outra carta de deus egípcio. Finalmente, depois de 3 episódios, acontece alguma coisa nesse duelo. O Merrick continua atacando quem ele acha que tá mais vulnerável naquele turno. E como era o Joey, o Kaiba ainda dá uma ajuda pro Merrick porque isso estava indo de acordo com os planos dele. O Yugi fica sem saber quem atacar. E é ainda pior quando o Joey tenta convencê-lo a derrotá-lo. Ele pede pro Yugi dar essa chance dele enfrentar o Merrick, e o Yugi acaba aceitando e promete que vai cuidar bem do dragão negro do Joey até eles poderem duelar. Tira esse sorrisinho da cara, Kaiba. Pra quem tava achando que o Joey é bobo, ele ativou de propósito Ele é. O Joey é bobo pra porra. uma armadilha do Kaiba para poder eliminar o Merrick junto e garantir que os dois se enfrentariam. E com o ataque final e óbvio do Kaiba, o Joey finalmente perde. Tá, Então as porra, finais ah. ficam Ganha de ninguém, ganha ninguém. o Merrick vs Joey e Kaiba vs Yugi. Como já é de costume, o Merrick transforma o duelo em um jogo das sombras. Já que o Joey quer tanto rever a Mai, ele promete mandar o Joey pro mesmo mundo de sofrimento dela. Oxi. É dentro. Os monstros dos duelistas estão ligados diretamente à alma deles, e cada dano de batalha sofrido é refletido em um dano de verdade ao corpo. A gente já sabe que quando um duelo começa bem pro protagonista, é porque as coisas vão ficar bem ruins logo logo. Usando uma carta extremamente roubada, Não, e ele perdeu como se ele ganhasse do Merrick, né, mano? o Merrick Mano, o cara... consegue sacar o dragão alado de Ra. Ele parece ter uma carta em tome. resposta pra tudo que o Joey Tome. tenta fazer. Então a gente vê cada um dos famosos monstros dele sofrendo. Graças a uma das cartas de jogos de azar, o Merrick tem que adivinhar qual foi o primeiro monstro enviado pro cemitério do Joey. E se ele errar, o monstro será invocado no campo. Ah, Mari, é o TDAH. TDAH meu já bate já nisso aqui, fi. Como não foi uma carta que ele destruiu, ele não tinha como saber. E agora com o Jinzo em campo, todas as cartas armadilhas do Merrick são destruídas. Nice. E no final Foi bom, desse foi bom. episódio, uma das cenas mais Ixi, o Lava Golem. É, cara, que carta desgraçada. Ó, mas o Lava Golem é bom e ruim, mano. Ele pode ser invocado como um monstro normal, só que você fica perdendo 1000 pontos de vida por rodada. icônicas dessa temporada acontecem: a invocação do Golem de Lava no campo do Joey ao sacrificar os monstros dele. Depois de muitas cenas de tortura do Joey causadas pelo Golem de Lava, ele consegue sacrificar todos os monstros no campo, inclusive o Golem, para invocar Guilford. Ah, então, fizeram isso comigo já, mano. Eles, filho da puta, me deu Lava Golem. E como o monstro dele era mais forte que o meu, não dava pra me fazer nada, mano. O cara foi desgraçado mesmo. Relâmpago. E que, como teve 3 sacrifícios, destrói o único monstro. Boy, mas eu fazia pior. Depois que o cara usou essa estratégia em mim, eu tinha uma carta que simplesmente deixava um monstro indestrutível. Aí eu jogava pro oponente, o Lava Golem, e equipava a porra do monstro com essa carta.
que o Merrick tinha pra se defender. Mas bom, o Merrick tinha uma armadilha pra virar o ataque do guerreiro contra o Joey. Em seguida, o Merrick consegue invocar o Ra, que tinha acabado de ser descartado pro cemitério. E dessa vez nós vemos a sua forma de Fênix, que apesar de não ter pontos de ataque, o Merrick ainda diz que vai derrotar o Joey. Com o efeito do Ra Fênix, o Guilford é destruído e todo mundo tava pensando que o Joey não ia aguentar o ataque. Mas o poder da amizade é a coisa mais forte do mundo. E ele aguenta, mas só o suficiente pra dar tempo da Serenity chegar e ver o irmão entrar pra turminha de quem ficou em coma. Enquanto ele tá em coma, ele tem um sonho de que tá duelando contra um personagem aleatório, e a turminha tá toda triste ao lado da cama dele. O que conforta o Faraó e o Yugi é a visão que o colar do milênio mostra pra eles de repente, e pra ela se realizar, ele precisa derrotar o Kaiba no próximo duelo pra finalmente enfrentar o Merrick. Agora aguenta o duelo mais longo de todo o anime, dividido em 6 episódios. Duelando nesse holograma de Coliseu, finalmente 2 dos deuses egípcios se enfrentarão. Quando o Kaiba achou que já ia invocar o deus egípcio dele, a magia contínua que ele próprio ativou mais cedo permitiu que o Yugi fizesse o primeiro contra-ataque. Ele só não contava com o controle do Kaiba para recuperar o monstro, que não contava com outra magia do Yugi para reverter isso de novo. Sim, esse duelo vai ser inteiro dessa forma. O Kaiba ativou uma magia para tirar o Slifer do deck do Yugi e usar contra ele, mas o Faraó ativa a carta Exchange e pega o Slifer de volta, dessa vez direto pra mão dele. Finalmente o Kaiba conseguiu a última peça para formar o dragão XYZ, poderoso o suficiente para limpar o campo do Yugi e no próximo turno ser sacrifício pro obelisco. Mas é lógico que o Yugi tem uma resposta para isso. Ativando uma carta armadilha, ele pôde invocar o Cavaleiro do Rei, que em campo com a Cavaleira da Rainha invocam o Cavaleiro do Valete. Eu tinha a porra dessas duas caras, eu só não tinha esse barbudo, mano. Eu só não tinha esse corno barbudo, eu tinha o azul e o vermelho. E os 3 são prontamente sacrificados para invocação Obelisco do Slifer, né? Ah tá, o obelisco é do Kaiba. Essa cena maravilhosa. O Faraó hesita em atacar, já que o Kaiba ainda tá muito confiante, mas ele ataca mesmo assim. E quando o monstro desaparece do campo, o ataque elétrico do Slifer atinge as nuvens. E o episódio termina com o dragão XYZ sendo sacrificado para a invocação do obelisco, o Atormentador. E agora sim o negócio... Mano, que porra é... Mano, presta atenção. Presta atenção. Na vez do Yugi, o Yugi atacou o Kaiba, a fusão do Kaiba. Mas o boneco do Kaiba desfez nos 3 bonecos pra servir de sacrifício pro obelisco. Na vez do Yugi que acabou de atacar. Que porra de jogo é esse? O Faraó é o Yugi, mano. Que vai Yu-Gi-Oh! Aí fica maiorzão. O Faraó é esse. O negócio fica legal. O efeito do Slifer faz com que o obelisco tenha os mesmos 2.000 pontos de ataque que ele tem agora, mas o Kaiba só precisa esperar um turno para esse efeito passar, já que efeitos não funcionam em deuses e sei lá mais o que o anime inventou. Quando é a vez do Yugi, ele consegue deixar o Slifer com 5.000 pontos de ataque. Mano, não tem regra nenhuma. Mas o Kaiba também é bom nesse jogo de ter cartas convenientes o tempo todo. Ao sacrificar 2 monstros, o Kaiba também pretende usar o poder secreto do deus dele e atacar diretamente a vida do Yugi. Mas o Kuriboh é mais forte que Deus e protege a vida do Yugi nesse turno. Basicamente o resto do episódio inteiro fica nessa de um tentar atacar o outro, mas ele ter exatamente a carta virada com o efeito necessário para reverter a situação. Depois de relembrar os sentimentos que ele tem sempre que duela com o Yugi, o Kaiba tenta o que ele acreditava mais uma vez que seria o seu ataque final. Mas não, esse não é um dos duelos mais emocionantes do anime à toa. Até as TV... Barão, um cilindro mágico aí acabava essa merda aí em 2 minutos. Na cidade explodem quando os 2 deuses se destroem. O conflito de poder entre os 2 deuses ativa as relíquias do milênio e mostra para os nossos 2 heróis imagens do passado. O duelo representado na tábua de pedra está acontecendo nesse exato momento na frente dos 2. Como se fosse uma piada do destino, o Kaiba consegue invocar o seu dragão branco no turno dele. E obviamente o Yugi invoca ninguém mais, ninguém menos que o Mago Negro. E agora os 2 vivem a batalha destinada que a Ishizu tanto falou. Claro que o Kaiba desdenha disso, pra ele não existe nada dessas besteiras. E é por isso que ele traz o obelisco de volta pro campo pra mostrar que ele controla o próprio destino. Pra provar mais uma vez que essa coisa de reviver o passado não existe, o Kaiba invoca seus outros 2 dragões brancos. Quando o Yugi tava achando que não poderia fazer nada contra esses monstros, a memória do amigo aparece. Mano, o que é que o Yugi vai fazer, mano?
O cara tá com 3 dragão branco e o obelisco no campo, mano. Não. Barão, um rage aqui agora, ó. Pô, um rage aqui era bom. Dar forças pra ele, e pra dizer que ele pode roubar, dizendo que a flauta de invocar dragões permite que ele também invoque um dragão da mão dele. Agora ele tem pelo menos um monstro pra defender cada ataque, mas eu não sei por que ele tava preocupado se ele tinha 2 armadilhas prontas pra defender de qualquer forma. Finalmente chegamos Ah, mas o Black Hole ia levar tudo, né? na última parte desse duelo interminável de altas emoções. Depois da invocação do Dragão Negro, o Joey recupera a consciência e surpreende todo mundo. Ele fica irritado quando dizem que ele não derrotou o Merrick. Com uma armadilha que reduz o deck dos 2 jogadores para apenas 3 cartas, o Kaiba tá planejando pegar só o que ele precisa para invocar o Dragão Supremo. E o Yugi escolhe as cartas dele pensando nessa possibilidade. Depois daqueles discursos clássicos entre Kaiba e Yugi, o Faraó ativa uma magia que lhe permite usar as mesmas mágicas que o Kaiba acabou de jogar. E com isso ele traz o único monstro capaz de enfrentar o Paladino Negro! Dragão Supremo. Mas por que o Paladino tá azul? O Paladino Negro, que ganha 500 pontos de ataque Pra extras para cada Mago dragão Negro. em campo. Ah, tá. E com uma cena emocionante em nome da amizade e tudo mais, a turminha chega bem a tempo de ver o final do duelo. Com a fusão do dragão cancelada, o Kaiba fica com monstros mais fracos e que ainda por cima... Cara, quem usou foi Yugi. E pode fazer isso? Caralho! Usar despolimerização no oponente? Nunca que eu imaginei isso. É porque o Jaden, ele faz isso direto, mas é com o monstro dele pra ele poder atacar 3 vezes, né? Ele faz aqueles Elemental Hero dele lá, 3 bonecos. Com a fusão do dragão cancelada, o Kaiba fica com monstros mais fracos e que ainda por cima dão mais pontos pro Paladino Negro. E que graças à última carta do Yugi pode atacar cada um deles uma vez, terminando um dos duelos mais intensos do anime. Caralho. O Faraó vem com aquele discurso Tá, mas o final é bonito, tá? O final é da hora. de que a amizade é importante e que o ódio dentro do coração do Kaiba foi o que fez ele perder. O Kaiba abre mão do obelisco, mas sai todo estressadinho. E o Joey desafia ele pra um duelo, pra falar que Ai daí! Sai daí, cu de grude! ele tem que se divertir e que o que importa é a amizade ou qualquer coisa do tipo. Durante o duelo, Joey tenta pensar em alguma estratégia pra contra-atacar o Kaiba, já que o vírus de E o Kaiba aceitou, ele falou, tá bom, vamos aí. destruição do deck Mano, o Joey perde pra Serena, pô, se deixar. tirou todos os monstros fortes que ele tinha, mas o Kaiba não dá folga pro Joey, e inclusive ia ganhar o duelo se não fossem as cabrinhas. Enquanto isso, o bom Merrick está controlando o corpo da Teia e vai confrontar o mau Merrick, o que acaba mandando uma mensagem pro enigma do milênio do Yugi. E aí ele aparece lá pra deixar aquela tensão pré-duelo, já que tudo isso é um grande filler pra aumentar as expectativas pro final da temporada. Com o poder do Mago do Tempo, o Joey evolui o dragão bebê dele, mas Ó, o dragão milenar, tá bom, tá bom. infelizmente não consegue destruir o dragão. O dragão milenar, ele é 2.400 pontos de ataque. É um monstro mais forte do Joey. Ele e o dragão negro de olhos vermelhos. Branco, graças à carta que Ele sem o Rei Caveira pra fazer o dragão Rei Caveira negro, ele ganha de ninguém não, barão. o Kaiba jogou. E bom, nessa luta de dragões, infelizmente o Joey não tem O cara botou o Thunder Dragão ainda, pô. Aí é foda. chance nenhuma. E agora o Kaiba tava pronto pra sair, até que a Ishizu disse que é muito importante que ele assista o duelo final entre o Merrick e o Yugi. E tudo bem, É o ele de 2.800 concorda, mesmo. mas só porque ele quer ver a estratégia que ele tinha planejado pra derrotar o Ra ser usada em jogo. A carta que o Kaiba deu pro Yugi é o Santuário do Demônio, mas ele não explica Aí é foda. Cara, da carta, pô. Como é o nome da carta? Santuário do Demônio. Não é por isso que a mãe brigava, pô. É por isso que a mãe brigava mesmo, mano. Como é que pode? como usá-la pra vencer o deus do Merrick. Mas bom, ele tem 2 deuses contra um de qualquer forma. Deve ser uma boa vantagem. Nesse duelo das trevas, cada vez que os duelistas perdem seus pontos de vida, parte das almas Mano, tem algum jogo de Yu-Gi-Oh! Que, tipo, eu tava pensando em chamar uma galera pra duelar, tá ligado? Mas, tipo, eu tenho um baralho aleatório e o meu oponente também pode ter um baralho aleatório e sair um duelo daí? Ou não tem? Acho que não, né?
memórias que eles compartilham vão desaparecendo. Quando Merrick estava prestes a reviver o dragão alado de Ra do cemitério, o Yugi espertamente tira da mão dele a carta de ressurreição e usa para trazer seu próprio monstro de volta e invocar os outros 2 cavaleiros. E no turno seguinte ele invoca o primeiro deus egípcio para destruir o Merrick, mas infelizmente isso ativa a magia virada que permite que ele traga seu próprio deus pro campo. E só o poder de um deus é capaz de destruir o outro com tanta facilidade, mas por sorte ele volta pro cemitério ao final do turno, confiando na ligação pelo destino entre ele e o cara. Não, limite é 75 cartas. Você tem que ter no mínimo 40 e vai até 75. Não sei se isso mudou. Kaiba, o faraó puxa e joga a carta sem nem precisar ver. E aí Shizo dá essa olhadinha sacana pro Kaiba, tipo, você sabe que carta é, né? E lá vem o Ra. Mas no GX você pode ter até 75. Novo, dessa vez para utilizar aquela habilidade de se fundir com a vida do Merrick para ganhar pontos de ataque. E sim, o token demoníaco de metal que o Kaiba deu pro Yugi é a carta que pode salvá-lo, virando todos os danos que ele recebe contra o próprio Merrick. Usando a desfusão, os roteiristas deram um jeito de separar o Merrick do Ra, negando o ataque. E no último ato demonstrando a ligação do Kaiba e do faraó, ele multiplica os tokens em campo para invocar o Mano, eu só não jogo o Forbidden Memories em live. Eu gosto muito desse jogo, porque ele fica muito repetitivo. Porque, tipo assim, ele tem um modo história, só que você não consegue passar de um determinado ponto no modo história. Aí você tem que estar duelando 1 milhão de vezes no modo duelo lá, pra ficar ganhando cartinha, até vir carta boa. Tem que farmar, então. E esse ataque direto dele deu um belo de um susto no Merrick, mas quem tá sofrendo os ataques é a parte bondosa dele, que vai sumindo pouco a pouco. E aí a gente vê ele se despedindo do Odeon, dizendo que se arrepende de ter deixado seu coração criar uma maldade tão grande que cometeu tantos crimes. A estratégia do Merrick para combater o obelisco é justamente usar o próprio poder dele contra ele, usando mais um dos slimes que ele tanto gosta, depois de fundir ele com a habilidade de outro slime clássico. Então, os roteiristas realmente jogaram um manual de regras no lixo pra fazer essa temporada. E nessa última cena vemos algo que pode mudar o rumo desse duelo. O Merrick do bem fica impressionado como o faraó não quer destruí-lo mesmo depois de tudo que ele fez. E é hora do Ra voltar pro campo mais o cara tá com uma cara de cracudo. uma vez, e em sua forma de fênix ele tenta destruir o obelisco, mas é bloqueado lindamente pelo slime. Eu acho muito bonito o nome, mano. Obelisco, o atormentador. A fúria do obelisco é visível quando o Ra e o Slifer se destroem. E o Merrick consegue uma segunda chance de invocar o Ra. Caralho, vai tomar no teu cu, Merrick. Cara, tá roubando, porra. E usar de novo aquele efeito de fusão com o monstro. E é quando os 2 Yugis percebem que se o cara já invocou o Ra 4 vezes. Eles destruírem o Ra agora, eles destruirão a parte maligna do Merrick junto. E mesmo ao utilizar o efeito do obelisco de sacrificar monstros em campo para dar poder infinito para ele, isso ainda não foi suficiente. Somente com seus monstros mais leais é que o faraó consegue evitar o ataque do Ra. E com a chegada do Odeon, nós vemos de novo a parte maligna do Merrick. Mas sei lá, acho que é muito protagonista invocar o bagulho. Não foi nem 4 não, pô. Foi 3 vezes que ele trouxe. Poder pode ter no carta. Perdendo força. Sabendo que o Odeon tem a chance de reverter o controle dos 2 Merricks, o vilãozão tenta matá-lo mais algumas vezes, mas ainda assim ele começa a perder o controle do corpo. Então o faraó tem que usar essa única chance para derrotá-lo nesse turno. Removendo de jogo todos os monstros que ele tem, ele pode dar um ataque final contra o Merrick. Toda essa cena é muito legal, com os deuses segurando o Ra dessa forma e os magos dando o golpe final. Fica aquele suspense para ver o que aconteceu. E no final, o Merrick bondoso volta pro corpo dele e com 1 ponto de vida restante. E agradecendo ao faraó por tudo que ele fez por ele, o Merrick concede a vitória desse jogo, zerando seus pontos de vida sem arriscar o corpo verdadeiro. E agora a família Ishtar finalmente vai cumprir o seu dever com o faraó, ao entregar a última carta de Deus para ele, junto das relíquias do milênio restantes, e ao contar como ele pode retomar suas memórias da vida passada. A gente tem um episódio aqui com esse subplot de que o Kaiba vai explodir a ilha. Pouco importa, é só pra gente ter um monte de flashback desse arco que trabalhou a história dele. O foco nessa cena do Kaiba escapando no jato de dragão branco dele é uma referência clara ao mangá, porque essa é a última vez que vemos ele por lá. Pois é, apesar dele ainda aparecer bastante no anime, mesmo Mano, o avião dele é do dragão branco de olhos azuis. O cara é muito baboso do dragão branco, bicho, tu é doido. Considerando a temporada filler, no mangá as aparições dele acabam por aqui. Logo cedinho a gente vê o faraó e o Yugi preparando o deck pro duelo
duelo contra o Joey. E aí vemos várias cenas em que os amigos estavam lá um pra ajudar o outro em todo tipo de situação. Olha quanta emoção, quantas coisas esses dois enfrentaram juntos, vai ser realmente algo lindo. Oi, agora acabou? Fica subentendido? Acabou a temporada mais arrastada desse anime. Mas O Kaiba tem uma carta que o nome dele é o Kaiba Man, né? Ele pode sacrificar e vem o dragão branco de olhos azuis na mão dele. Como eu disse lá no começo, eles precisavam dar uma folga pro mangá acumular mais capítulos. Por isso a gente vai ter uma temporada inteira de filler depois dessa. As duas, na verdade, apesar de serem fillers, funcionam bem na história. Tudo bem que essa entrou no meio do arco mais importante do anime e meio que quebrou o clima, mas pelo menos ela expande a história do Kaiba e deu uma chance pros animadores brincarem com os monstros fora das cartinhas. Deve ter sido divertido. E como de costume, vamos ver as músicas dessa temporada. Como sempre, a abertura acaba mudando um pouco antes da temporada em si começar. E a gente já escutava Wild Drive desde o episódio 81 do anime, lá quando começou essa história de duelar no dirigível. Eu preciso compartilhar com o universo quão bizarro é o clipe dessa música. Não, Wesley. O encerramento finalmente é alguma coisa diferente, já que os dois primeiros são bem parecidos. O nome da música é Paradise e tem essa ideia do Yugi caminhar em direção à missão dele com o faraó sempre com a ajuda dos amigos. E sim, a mudança das músicas acontece no meio dessa temporada também, mais especificamente no meio do duelo do Coliseu. E em questão das cenas utilizadas, essa é minha abertura preferida, mas como sempre falo dela no vídeo da próxima temporada. Que temporada aleatória da desgraça, meu parceiro. Esse daqui foi super aleatório, viu, bicho? Meu Deus do céu. Mas tá bom, graças a Deus acabou. Fica faltando só o quê? 2 vídeos pra gente ver, né? É. A temporada 4 e a temporada 5 do Yu-Gi-Oh! Clássico.